papo muito sério, que tem a ver com todos nós, na verdade, né? Nós estamos na Semana Nacional de Luta contra o Trabalho Infantil. Esse tipo de trabalho, infelizmente, cresceu nos últimos anos com a piora da situação econômica do nosso país. Somente nos 4 primeiros meses do ano, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou mais de 700 crianças em situação de trabalho no país, né, Paulo? É verdade. Os dados que reforçam ações de combate ao trabalho praticado por crianças e adolescentes. Por isso que nós vamos conversar agora com o procurador e chefe do Ministério Público do Trabalho, Luiz Fabiano Pereira. Bem-vindo, procurador. É um dado preocupante e que, infelizmente, parece que vem aumentando nos últimos anos. Bom dia. Bom dia. Bem, os últimos dados, né, que nós temos agregados mesmo são de 2019, da PNAD contínua. E aí, naquela oportunidade, foram detectadas 1.800.000 crianças trabalhando no Brasil, né, estimados, mas há estudos que indicam que esse número pode ser até 7 vezes maior. Né? Nos últimos anos, 2019 para cá, não tivemos assim, levantamentos tão precisos, né? Mas nós temos um cenário social e econômico que indica, né, a grande possibilidade de aumento, né? Nós tivemos a pandemia, né, que depreciou a condição socioeconômica das famílias, né? Tivemos uma crise econômica e também tivemos, da parte do governo, uma desarticulação, um desestímulo às políticas de enfrentamento, né, nos últimos anos. O desestímulo de políticas de enfrentamento, isso é gravíssimo. Se a situação do país está pedindo socorro econômica, as crianças, elas são colocadas para irem para a rua para buscar comida. Muitas vezes os pais são dependentes químicos para abafar a dor do sofrimento de não poder sustentar. A prostituição também está associada. Não prostituição de criança, tá, gente? Lembrando que não existe prostituição infantil. Não existe isso. Existem crianças que são colocadas na prostituição dentro desse sistema de violação dos seus direitos. Então, quando a gente fala sobre essa depreciação de incentivo para práticas que combatam e que, além de combater, tragam de volta, resgatem essas crianças, é muito sério, não é? Isso, nós sabemos que a base, né, a condição básica, né, para a exploração de crianças e adolescentes em quaisquer tipos de atividade é sempre a pobreza, né? Então, assim, quando nós não temos, né, um sistema eficaz de enfrentamento das vulnerabilidades sociais das famílias, então essas crianças são mais expostas a todo tipo de risco. Né? Não só o risco do trabalho, mas outras formas de exploração e outras formas de abuso. Né? Então, o trabalho do Ministério Público está direcionado também, né, para que os poderes executivos, os municípios, os estados reforcem, né, desenvolvam, articulem as redes de proteção para que haja o atendimento, né, e a melhoria da condição socioeconômica das famílias, né? Porque a família é a base do enfrentamento. Então, a família não pode ser criminalizada, não pode ser punida mais do que já é, né? Porque é a família que deve prestar o primeiro cuidado, né? Na família que a criança é educada, né? E tem as suas condições de desenvolvimento asseguradas. Então, o combate ao trabalho infantil passa necessariamente, né, pelo apoio às famílias, né? O apoio às famílias. Isso se faz por meio da rede de proteção e, claro, por políticas econômicas de emprego, né? Políticas econômicas que possam, de alguma forma, melhorar a renda, né? E a condição geral das famílias. O senhor pode detalhar mais como as redes de proteção atuam aqui no Estado? A rede de proteção é uma política de Estado, né? Não é política de governo, é uma política já permanente no Estado brasileiro, tem fundamento constitucional e a rede de proteção ela é montada a partir tendo por base o Sistema Único de Assistência Social, né? Que é
para a assistência social uma estrutura muito parecida com o SUS, né, organizada em níveis de complexidade, né, no qual estão inseridos as secretarias de assistência, os conselhos tutelares, CREAS, CRAS, serviços de convivência, fortalecimento de vínculos familiares, né, a ação estratégica do PET, né, e todos os programas sociais do governo federal e dos governos estaduais e municipais, sempre com a participação, né, e a atuação importante também do Ministério Público e do Poder Judiciário, né, no âmbito do controle, né, de efetivação dessas políticas. Então, toda essa rede de proteção, ela precisa estar fortalecida, profissionalizada, articulada para atender, para socorrer as famílias que, de alguma forma, não estão tendo condições de dar a melhor proteção às suas crianças e adolescentes. E também existe um programa específico, né, para os adolescentes, né, de aprendizagem profissional, né? Então, o Ministério Público do Trabalho tem frisado muito nessa necessidade de a gente implementar e fortalecer o sistema de aprendizagem profissional como forma de inserção qualificada, né, como forma como meio de profissionalização dos adolescentes para que consigam ingressar com segurança em todos os aspectos no mercado de trabalho e possam, de alguma forma, contribuir para romper o ciclo vicioso, né, da pobreza, exploração, que gera mais pobreza, né, e que termina sendo, vamos dizer assim, uma bola de neve, um ciclo vicioso intergeracional, né, em detrimento dos interesses, né, da criança, do adolescente e de toda a sociedade. Quando a gente fala em erradicação do trabalho infantil, a gente passa por tantos vieses que... Vou citar aqui um tema. Esses dias a Prefeitura de Natal prorrogou o prazo para que as pessoas se candidatassem a conselheiros tutelares. Falta gente. Falta gente porque o valor é muito baixo. Os conselheiros tutelares, eles sofrem, precisam pegar muitas vezes barquinhos, enfrentam famílias totalmente destruídas, eles não têm aporte. Foi prorrogado. Quem quer ser conselheiro tutelar? Houve um chamamento, não tinha quórum para isso. As bases estão todas desestruturadas. Quando a gente fala em erradicação do trabalho infantil, estamos falando de crianças que muitas vezes são obrigadas a terem suas vidas violadas porque a família não tem estrutura, não tem educação. A educação no Brasil ela é totalmente falha. Seria uma das saídas a erradicação do trabalho infantil. A educação, o esporte, o lazer, mas eles não têm o mínimo, que é comida. Como é que a gente fala em erradicação? Se está tudo mais caro, plano de saúde, os postos, chega lá, não tem ninguém para atender, é um desmonte total. E aí, o que a gente faz na prática, né? A gente está aqui querendo ajudar, e aí o que a gente faz enquanto cidadão? Bem, isso que você falou é exatamente o que a gente persegue, né? A estruturação da rede passa, por exemplo, pela valorização, né, dos conselhos tutelares, né, que tem um papel muito importante de apoio no sistema de justiça, e a formatação e concretização de todas as políticas públicas que vão em socorro das famílias, né? A segurança alimentar, né, que foi mencionado aqui, é de importância basilar, né? Então, as famílias precisam ter segurança alimentar, precisam ter comida na mesa, saúde, a educação, né? A educação, além de conteúdos formais, precisa consolidar a expansão para o ensino o ensino integral, né, em tempo integral, né, se consolidar como um espaço de acolhimento e de proteção das crianças, para todos os aspectos, né, também da saúde, também da alimentação, né, e todas essas políticas, né, em conjunto, que têm condições de melhorar a condição das famílias e contribuir para o enfrentamento do trabalho infantil. Além disso, a comunidade precisa estar atenta, né? Como cidadãos, nós precisamos estar atentos para
por meio da atuação política, exigir, né, exigir dos administradores o fortalecimento dessas políticas, né, e não contribuir de forma inversa, né? Existe uma barreira cultural muito importante em relação ao combate ao trabalho infantil, que é a naturalização, né, e alguns discursos de aceitação do trabalho infantil, como se o trabalho infantil e irregular do adolescente fosse uma coisa boa, né, para a infância e para a juventude. E a gente precisa desmistificar essa percepção enquanto sociedade e cobrar, né, cobrar do poder público a estruturação e fortalecimento dessas políticas, né, que são políticas que só podem funcionar na sua quando houver efetividade e integração, né? Então, assim, nenhum dos aspectos de necessidade socioeconômica das famílias pode ser negligenciado. E nós podemos colaborar nesse sentido, exigindo do poder público e não incentivando o trabalho infantil, não fazendo apologia, não aceitando a naturalização do trabalho infantil na nossa sociedade. Procurador, nós estamos recebendo perguntas aqui dos nossos telespectadores e a Gláucia está comentando algo que é bem comum. Ela diz assim: e aquelas crianças com suas mães ou pais nos sinais de trânsito, isso também é uma exploração de trabalho, né? Como a sociedade pode agir nesses casos? É um trabalho e é um trabalho caracterizado como das suas piores formas, né? Então, uma das piores formas de exploração do trabalho infantil é a exploração para a mendicância, né? A exposição de crianças em logradouros, em vias públicas, né? É uma forma de trabalho, é uma forma de exploração que precisa ser combatida, né? A sociedade, claro, o poder público tem um papel importantíssimo, fundamental, né? Porque a rede de proteção precisa intensificar as ações de busca ativa, né? De acolhimento e de atenção especializada às famílias que estão envolvidas, inclusive com parcerias intermunicipais, né? Já que várias famílias são deslocadas de outras cidades, né? Do interior para a mendicância aqui na capital. Mas, assim, enquanto cidadão, né, enquanto sociedade, né, eu me filio à corrente de que não podemos, não devemos incentivar a permanência daquela situação. Assim, nós não devemos doar, nós não devemos dar esmola, né, nós não devemos incentivar aquele tipo de exploração, né? Nós recomendamos que as pessoas interessadas em ajudar, procurem instituições, né? Nós temos na nossa sociedade instituições que têm um trabalho sério, né? Um trabalho voltado para a efetiva proteção, né? Sem necessidade de a gente estar dando esmola ou contribuindo para a manutenção daquela situação de exploração. Procurador, há uma idade mínima permitida para o trabalho e até complementando aqui a pergunta do Anderson, ele gostaria de saber mais informações sobre o jovem aprendiz, por exemplo, que é um trabalho regulamentado, não é isso? O senhor pode explicar qual a diferença? Sim, a previsão legal, né, é que só pode haver o trabalho a partir dos 16 anos, né, o trabalho regular comum a partir dos 16 anos. Os jovens podem ser contratados como empregados comuns, né, efetivos, sendo que entre 16 e 18 anos não podem ser expostos a condições de insalubridade, de periculosidade, né, nem atividades prejudiciais, de forma geral, à saúde e ao desenvolvimento, né, e abaixo de 16 só pode ser contratado, né, como aprendiz, né, aprendiz a partir dos 14 anos. Então, entre 14 e 16, o adolescente pode trabalhar desde que inserido num programa de aprendizagem, né, que consiste numa parceria entre empresas e entidades formadoras, a parceria em que uma entidade formadora insere a criança em um curso teórico, né, e em alguma parte do tempo, em uma parte do tempo de contratação, o adolescente realiza o trabalho, né, o trabalho no âmbito da empresa contratante.
é uma obrigação legal, né? As empresas precisam contratar aprendizes em número equivalente a 5% dos seus empregados, excluindo as micro e pequenas empresas, né? E sobre esse tema, aproveito a oportunidade para divulgar que amanhã, das 9 às 12 horas, estaremos realizando um seminário aqui no Ministério Público do Trabalho, com a nossa sede aqui próximo ao Nordestão da Salgado Filho, e o tema do evento, do seminário, será aprendizagem profissional como instrumento de combate ao trabalho infantil. Então, teremos palestras de especialistas expondo todo o funcionamento do programa de aprendizagem. Procurador, só para finalizar, nós recebemos diversas mensagens aqui de pessoas relatando, né, que veem crianças nos semáforos e entre outras situações. O senhor pode explicar para a gente qual o caminho para denúncias, por exemplo? Tem telefone, tem algum site? O que a população pode fazer nesses casos e outros casos também? Nessas situações, assim, o canal mais efetivo tem sido o Disque 100, né? O Disque 100 é um canal, né, que encaminha para a rede de proteção, né, e a assistência, né, especializada, né, tem obrigação, né, o município, né, principalmente tem a obrigação de receber essas denúncias e adotar as providências necessárias, que passam principalmente pela abordagem, né, pelo cadastramento e pela inserção da família, né, nas atividades, né, da rede de proteção, no acompanhamento especializado, né? Não são aí famílias em situação de vulnerabilidade mais, né? Então, a exposição de crianças na rua para o trabalho é uma forma de violação, né? E devem ser tratadas pela assistência especializada dos municípios. Lembrando que o Disque 100 é o número que se refere à criança em qualquer instância, seja abuso sexual, denúncia de trabalho infantil, denúncia de violência, denúncia do que quer que seja, é Disque 100. Pensou em criança, é Disque 100. Procurador, muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado pela participação, Luiz Fabiano Pereira, que é procurador e chefe do Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte.